Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CACR11, o Fundo de Papel da Cartesia, e ele entrou recentemente no nosso acompanhamento mensal aqui no canal, né? Ele não aparecia muito aqui, mas agora ele vai começar a aparecer um pouco mais. Vamos conversar um pouco sobre isso. Esse fundo, pessoal, que é um fundo pequeno, tem aí menos de 200 milhões. Estou querendo grifar aqui, mas não está deixando. Deixa eu mostrar para vocês qual acerta, mas tem menos de 200 milhões de patrimônio líquido. É um fundo pequeno, mas ele é um fundo bem high yield, high yield tiro, porrada e bomba mesmo. Já falei isso no outro vídeo. Ele é um produto muito focado em quem gosta de risco, não é o tipo de produto que você que não tem uma aversão ao risco vai entrar. Isso aqui é para quem gosta de risco mesmo, assim, cara, eu gosto de risco e tal. Eu falo muito que é o fundo pro cara que investia em, sei lá, HCTR, DEVA, TORD, e que esses fundos a gente já sabe a situação deles, e o cara ficou meio órfão de fundos assim. A gente tem aqui uma opção interessante. Mas, como eu já disse, foco desse fundo é operações arriscadas, então entenda isso. A gente vai ver pela taxa dele, de fato, como que fica essa questão do risco das operações. De toda forma, o fundo ele vem entregando resultados bem elevados. A gente consegue ver as distribuições aqui por cota dele. Ó. Quando é pouco é 1,38, quando muito é 1,56, pelo menos nesse ano de 22. A gente consegue ver aqui as distribuições dele. E um ponto legal de comentar sobre ele, que ele apura o lucro no regime caixa, assim como o URCA também faz. E aí você tem um fundo de um risco bem elevado, porém, só dele apurar no caixa, ele já fica um pouco mais manso, já fica um pouco mais tranquilo. Acontece isso com o URCA também, e na minha visão, a grande vantagem dele, do URCA e deste cara, frente ao HCTR, o DEVA e Companhia Limitada. Um fundo muito arriscado, quando ele apura por competência, ele vai te dar resultados bem elevados. Porém, se der um problema, o problema também é um pouco maior, né? Enfim, depois a gente pode conversar disso em outros vídeos, falar um pouco mais sobre isso. Ele inicia o relatório falando um pouco de cenário local internacional. Eu vou pular toda a parte de internacional. Quem quiser ler, dá uma pausa. Eu grifei as partes um pouco mais importantes, mas o ponto principal que eu quero é que isso aqui, o mercado imobiliário, que para mim é o mais importante para a gente conversar. Ele coloca: o terceiro trimestre de 22 evidenciou claramente tendências distintas entre os segmentos popular e média barra alta renda, conforme evidenciado nas prévias de diversas incorporadoras, listadas na B3. As incorporadoras focadas no segmento popular, Casas Verde e Amarela, beneficiadas pelo ajuste no programa de subsídios de juros, reportam novos lançamentos e aumentos de venda. Teve uma readequação do Casa Verde e Amarela que fez o programa fazer com que os lançamentos aumentassem, elevaram um pouco a faixa, se não me engano bateu 300 mil o imóvel do Casa Verde e Amarela. Enfim, já as incorporadoras de médio e alto padrão mantiveram foco na redução do estoque pronto e maior seletividade nos lançamentos. Com isso, espera nos próximos trimestres um reequilíbrio entre estoque no médio e alto padrão e recuperação das margens. Aquela coisa, como não está ficando tão interessante e tal, você freia a construção, para de construir novos empreendimentos, e aí oferta e demanda, né, pessoal? A gente sabe como é que já funciona. Você diminui a oferta para de crescer, a demanda se mantém estável, a tendência é que o preço suba. Então, isso que eles estão fazendo aí. Ele traz um ponto interessante. O índice nacional de custo da construção variou 0,10 em setembro. Caiu aí menos de 1% aí no ano. Reflete sobretudo no grupo de serviços em sua composição, do alívio aos incorporadores e suportando a estratégia de recuperação de margens. Então a gente vê aí o foco no médio e alto padrão, recuperação de margens, já pro baixo padrão, mais um respiro que eles ganharam com a questão do Casa Verde e Amarela. Vamos falar um pouco sobre o fundo, né? Base de cotistas teve uma expansão bem forte, né? Cresceu bem, aumentou mais de 1.000 pessoas no último mês, pessoal entrando, conhecendo o produto, até porque eu acho que eu nunca vi uma live deste fundo. Eu vou ver se eu trago o gestor aqui pra gente conhecer ele, né? Eu vou mandar um e-mail, terminando esse vídeo eu vou mandar um e-mail para eles, trazer pro canal, fazer uma live pra gente conversar um pouco sobre as operações, né?
conversar um pouquinho sobre as operações. Eventos ocorridos no mês. Amortização de R$ 50.000 de principal e 700 mil de correção monetária no CRI Parque. Amortização de 94 mil no principal e 9 mil de correção monetária no CRI Helvetia. Amortização de 85 mil no CRI Fazenda Boa Vista. E recebendo a taxa de distribuição de 175 mil referente à aquisição do CRI Fazenda Boa Vista. Lembrando, pessoal, que esse fundo, quando ele origina e estrutura as operações, né, e aí as taxas ele reverte para dentro do fundo, ele faz um cashback das taxas aí. Ele vendeu também 6.007 papéis do CRI Viver, que fizeram um ganhozinho de capital. Todas as obras em andamento dos empreendimentos financiados pelo CACR apresentaram um desempenho, em setembro, uma forte evolução. Então, legal, né? A gente vê as obras andando. No dia 10, o fundo distribuiu 56 por cota, um yield bem interessante, e o resultado aí reflete ao recebimento mensal de juros das operações. É um ponto bem legal de comentar. Esse fundo, grande parte do resultado dele é só juros. Tipo, ele recebe as amortizações, mas o grosso está em juros. Então isso é bem interessante, porque quando ele começar a receber a amortização com maior velocidade, aí a distribuição dele vai subir mais ainda, hein? Vamos ver. Um ponto que ajuda ele a passar super bem pela deflação é esse ponto que eu falei, ele está recebendo só juros, e o segundo ponto é que ele tem R$ 5 de inflação acruada aí. Cara, é um caminhão de inflação acruada, né? Muito bom. Fala um pouco dos ativos do fundo. Eles alocaram R$16 milhões em IPCA mais 12 no CRI Fazenda Boa Vista, construção residencial de altíssimo padrão, lá em Porto Feliz, São Paulo. Eles estão focando, né? A gestão está focando no residencial de alto padrão. E aí a taxa de distribuição que eu comentei que voltou para dentro do fundo. E eles estão em originação de novos CRIs e tal, 87 milhões de reais em novos CRIs. Esse fundo hoje, ele vem negociando bem próximo do patrimonial, né? O patrimonial dele é 103,47, falou da cota ali 101, quando muito vai em 102 e tal. Quem sabe, né? Se a gestão começar a aparecer mais, dar as caras, fazer live, conversa pra lá, conversa pra cá, pode ser aí que essa cota dê um salto e com isso ficar acima do VP, eles conseguem fazer uma emissão e tal. Pessoal, se eu conseguir contato com eles, né, sobre essas questões de fazer live e tal, eu vou conversar bastante com eles, falar de emissão, o que eles pensam, de taxas e tal. É aquela coisa, por mais que a gente brigue com o mercado por taxas baratas, a gente tem que entender também o outro lado, porque não é defendendo o gestor que faz emissão com taxa cara, de forma alguma, eu sempre vou condenar, mas a gente tem que saber entender as coisas, não pode simplesmente ser aqui ficar só repetindo uma coisa e não mostrar para vocês o porquê. Por exemplo, se esse fundo ele fez uma emissão um tempo atrás e veio com taxa cara, o pessoal não gostou, mas eu pergunto para vocês, quantos fundos a Cartesia tem listados? Esse aí é o primeiro ponto. Quando você for olhar, a gestor fez emissão com taxa cara, aí você vai olhar e falar, mas também o gestor não tem nem não tem produto, né? Não tem força no mercado. Agora um ponto, né? Eles estão revertendo essas taxas para o fundo. Às vezes, eles podem pagar a emissão, né? Fazer igual o FHI fez, enfim. Paga a emissão, usa o próprio fundo paga, enfim, não sei, a gestora paga, o fundo paga, enfim, dá para fazer. De fato, para o fundo pagar tem que ser oferta restrita, se a gestora pagar, quiser fazer pública, quiser fazer restrita, isso aí já vai dar do gosto deles, né? Aqui tem uma tabelinha que mostra, bem interessante, um ponto do IPCA acruado, que é a linha cinza escura, e do amortizado. Olha só em maio. Maio, nada foi amortizado, ele recebeu só juros no mês, e aí acruou um caminhão de dinheiro. E nesse mês agora, de setembro, nada acruou, porque veio a questão da inflação, e ele recebeu uns juros interessantes. Então ele destravou praticamente R$1 milhão aí para poder distribuir em forma de rendimentos. Bem interessante esse movimento que esse fundo faz. Eu gosto bastante desta questão de ser lucro caixa, fundo com risco elevado com sendo lucro caixa. Isso deixa tudo bem mais tranquilo. Por quê? Vamos explicar. Vai demorar um pouco, mas eu vou tentar explicar de forma bem breve. O que acontece com o fundo competência? Ele distribui tudo. Ele não acrua. Então, tudo ele distribui pra caramba. Só que só na frente, ele distribui até o que deveria estar indo pro principal do fundo de volta e fazendo novos investimentos, ele distribui parte desse dinheiro. Depois eu posso explicar um pouco melhor. Mas ele distribui. Se lá na frente der um problema, a perda é muito maior, porque além do problema
do momento do default para frente, vai ter todo aquele dinheiro para trás que ele deveria ter recebido da amortização e voltado para o principal do fundo para ele investir em novas operações, ele vai ter usado esse dinheiro para distribuir o que é a inflação, e com isso ele fica numa situação um pouco mais delicada. Agora, nesse caso aqui, ó, o fundo tem aí 10 milhões de reais acruado. Se vier um CRI a dar problema, vamos colocar um exemplo de idade, um CRI de 5 milhões der problema, o fundo tem essa grana curada segura o rojão. Ele consegue utilizar esse dinheiro para evitar uma perda tão grande, ter que represar rendimentos e tal. Não, ele usa esse dinheiro que está aqui acruado, que está lá como se fosse, de bem a grosso modo, contingenciado. Não é isso, mas assim, dá para entender dessa forma. Então ele pode pegar esse dinheiro que está lá acruado, que não virou caixa, que não caiu ainda nele, para cobrir eventuais perdas contábeis aí de um default. Já o fundo o competência não tem como fazer isso, né? Enfim, é um assunto para dar pra fazer uma live só falando desse assunto. Ele traz aqui alguns critérios de análise das operações e tal. Bem interessante, já li um pouquinho sobre isso no outro vídeo, já comentei com vocês, né? Não vou passar muito por isso, que a gente já viu no vídeo passado. Aqui a base de cotizar já começou a crescer, né? Olha isso. Tem um salto bem forte aí nesse último mês. Bem legal, né? Ver o fundo tendo um crescimento forte desse jeito. DRE dele, ele explica alguns pontos. Vamos lá para ela direto. Deixa eu pegar aqui essa aqui que eu prefiro a completa. Então a gente vê juros. Olha só, quando a gente dinheiro que ele recebe, isso aqui, pessoal, ele recebe muito mais, ele depende muito mais de juros do que de correção monetária para gerar esse dividendo para a gente. A hora que os projetos deles começarem a amortizar força e começar a destravar essa correção, o rendimento do fundo vai crescer bem, vai crescer de forma bem interessante. E olha só a questão da taxa de distribuição, essa taxa que quando ele origina um CRI, ele recebe, olha só, R$1 milhão em 2022, que ele reverteu para o fundo. Ele poderia ter ficado lá na mão da gestora, tranquilamente, mas não, eles revertem para o fundo. Isso aqui é bem interessante. Por mais que esse fundo, pessoal, ele tem custos elevados, né? Você vai aqui, ó, no acumulado de 22, porque essa taxa de performance, né, dá mais de 10%. Porém, se não tivesse essa linha aqui, ia ser maior ainda. Então, tipo, é uma maneira deles equilibrarem um pouco os custos aí do fundo. Vamos seguindo. Aqui ele explica um pouco do resultado do mês, como é que foi as operações, lá o parque entregando 50 centavos. Aqui como fica, né? Juros R$1,02, amortização 39 centavinhos, renda fixa, taxa de distribuição 9 centavos, mercado secundário 15 centavos, que foi aquele CRI que ele vendeu, e aqui as despesas que ele teve no mês, que dá aí 16 centavos. Vamos descendo. Classe de ativo. Olha a taxa média da carteira dele, melhor que a do Urca, diga-se de passagem. Claro, não tem como comparar o Urca com esse fundo. O Urca é quase 10, não é 10 vezes, mas 5 vezes maior. Mas a taxa dele é bem interessante. IPCA mais 13, CDI mais 7. No Urca a gente tem IPCA mais 12, uns quebrados, e CDI mais 10, mas assim, tá bem interessante. A gente consegue ver aqui o mapinha das operações. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um fundo, ele é pequeno, então ele tem concentrações. No último vídeo que eu gravei, eu abordei com vocês as concentrações que ele tem. Dá para ver que ele tem várias concentrações. Como é que eu sei disso? Olha aqui no VGV dos empreendimentos. Os que forem iguais, ó, é que é a mesma operação. Você pode depois conferir, pega o IF, olha na internet, lá no Google, dá um Google aí, você vai ver. Então, ó, mesma operação, mesma operação, mesma operação, mesma operação, enfim. Mas ele tá melhorando isso, ele tá diversificando, né? Como eu falei, é um fundo pequeno, não é tão fácil para ele diversificar e tal. Quando a última emissão não deu certo, mas quem sabe uma outra agora, como eu disse, tem que fazer um trabalho de marketing, tem que vir, conversar com o povo, falar, explicar, mostrar. Porque acontece, como é um fundo muito arriscado, né, um fundo muito ultra high yield, você tem que conhecer a gestão para você entender, tipo assim, não, beleza, sentir firmeza no que esse cara tá falando. Agora, quando você vê uma gestão que não aparece muito, você já fica meio assim. É só você pensar, olha o Urca tá fazendo live todo mês para explicar o relatório. Cara, isso passa uma segurança gigante, né? Então seria bom esse fundo aparecer. Vou convidá-los. Vamos seguindo.
As operações aqui, a gente tem essa incorporação vertical aqui, né? Alto padrão, dá para ver aqui só pelo naipe do prédio. Ó, isso aqui é prédio de granfino. A gente consegue ver alguns dados. As obras andou bem, andou 2%. 92% vendido. Eles poderiam colocar um gráficozinho de quanto que estava vendido no mês passado, né? A gente pode ver também esse aqui, ó, obra concluída e as vendas caminhando. Temos esse aqui também, olha a obra aqui, andou 5% aí no mês, né? Então, caminhou bem, 86% vendido. Crew Like, obra concluída, 69% vendido. Temos esse Life, também a obra andando 3%. Bom, vai diminuindo o risco de obra, né? Temos o parque que tá devagar essas vendas dele. Isso aqui eu me recordo, tá bem devagar, bem devagar. As obras estão indo, mas enfim, vamos ver aí se chegar no final das obras se a venda vai andar. Porque tem aí tem até o logo do fundo aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha lá, Infinita Park, mais uma obra financiada pela Cartesia. Interessante. O que acontece? Tem alguns empreendimentos que eles seguram as vendas durante o período de obras e depois eles vendem, né? A gente viu isso, por exemplo, no SNCI. É uma estratégia comercial bem mais arriscada, né? Porque você está deixando de vender. Mas aí a ideia é quando a obra terminar, você conseguir chegar e vender tudo sem vender na planta, né? Mas, como eu disse, não sei nem se é o caso dessa operação, mas é um risco a mais. Traz um risco a mais aí para a operação. Vamos seguindo. Temos esse CRIFAMA aqui. Olha, as obras estão indo bem, ó. Andou bem, andou 5% aí no mês. Temos esse shopping aqui que não tem risco de obra, né? Já ocupado. Temos esse projeto aqui, o Helvetia, que é o loteamento lá em Dayatuba. Obras nem iniciaram ainda, também as vendas ainda não. Vamos acompanhando. Temos o Fazenda Boa Vista, que foi a nova operação. Também não iniciou obras nem vendas. Cara, olha o risco disso. Eu falo com vocês, né? Quando eu falo que esse fundo é tiro, porrada e bomba, não tem obra e não tem venda. Então fiquem ligados. Eu sei que a gente busca aí ter um yield mais legal e tal, etc. Mas tomem cuidado com fundos com esse nível de risco. Pode entrar? Pode, não tem problema algum. Mas não vai colocar 40% da carteira nele, né? É o que eu falo, igual eu falei no vídeo do Urca. Se você é iniciante, esse aqui não é o tipo de fundo para você. Ele é um fundo para quem já está há mais um tempo investindo. Claro, o iniciante pode investir nesse fundo? Pode. Coloca 1% da carteira nele, vai. Mas, assim, pode ser... porque é difícil falar com o iniciante assim, não invista nisso. Eu não acho... não gosto de falar simplesmente isso. Eu falo, ó, você vai investir nisso? Coloca aí 1% e vai buscar estudar para entender mais, ver os riscos, entender, porque às vezes você que é iniciante vai estar entrando no fundo desse aqui porque, gostei do relatório, é bonitinho, não sei o que e tal, mas o mesmo risco que eu tô te passando aqui, que eu tô te falando, às vezes você não está enxergando esse risco, ou às vezes o risco que você vai enxergar nisso aqui depois que você estudar um pouco mais, vai ser inaceitável para você. Então, o ideal é pegar e dar uma estudada, dar uma aprofundada no assunto, entender um pouco de operações um pouco mais arriscadas, os riscos disso e tudo mais. Galera, esse tipo de vídeo e os vídeos são vídeos que eu fico falando, repetindo a palavra risco umas 200 vezes. Mas por quê? Porque eu tô aqui para passar para vocês a real. Eu não tô aqui para fazer videozinho falando 3 fundos para 2022, compre o CACR porque ele é muito legal, ele é bonito, olha o relatório. Não, eu tô aqui para dar a real para vocês. Meu canal é isso, eu dou a real do que tá acontecendo. Então não tem aqui aquela coisa de ficar, né, no mundo como se fosse o mundo da Frozen. Não, aqui eu vou pegar e vou mandar a real mesmo, vou explicar para vocês, vou falar todos os pontos de atenção que tem nos fundos. Então, espero que vocês tenham entendido aí. Esse fundo, ele tem um potencial muito grande se ele crescer, ele precisa crescer, né? Precisa ir fazendo emissões, ganhando tamanho, até porque para diluir as concentrações que ele tem. Ele crescendo, né, dobrando de tamanho e diversificando mais, ajuda muito. Fundos high yield, né, ultra high yield,
o melhor amigo deles é o crescimento, é o fundo começar a crescer, 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 e aí ele ter cada operação da carteira uma porcentagem ridícula. Porque aí se der problema, você não vai sentir tão forte. Agora, imagina, você tem uma posição da carteira que tem 15%, se der problema, você tá ferrado. E não adianta falar comigo que 15% é pouco, o mercado precifica. Galera, você tem que ver que é 15% do fundo virar pó. Não é tão simples assim quanto parece. Então, quando você diversifica e coloca lá cada operação da carteira tendo 1%, 2%, 3%, se virar pó, não é tão preocupante assim. Enfim, fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí, dá essa força. Valeu, até a próxima. Fui!